Pessoal, salve Maria! Vou fazer uma reação a este vídeo do Padre Douglas Pinheiro no podcast no Barco Podcast. Gostaria de deixar claro, antes de fazer o vídeo, que eu não tenho nada contra a pessoa do Padre Douglas Pinheiro, muito pelo contrário, né? Acredito que há a necessidade de nós falarmos mais sobre esse assunto, já que pregamos tanto o ecumenismo, né? Pregamos tanto a unidade da igreja, nós devemos trazer também para esse debate a respeito da unidade as pessoas que sempre conservaram a tradição e a liturgia de sempre. E não colocar uma margem onde quem está para aquele lado não necessita de oração e de trabalho pastoral para a comunhão, né? Porque falam contra o Papa, falam contra a missa nova. Protestante também fala, e fala muito mais, e diferente dos tradicionalistas, né, em muitas aspas aqui, todo mundo agora se preocupa, né, em trabalho pastoral pelo ecumenismo com essas pessoas que negam infinitos dogmas e verdades e doutrinas. Então é necessário ser coerente e justo, né? Bem, vamos lá para o vídeo. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas vamos fazer assim mesmo. E espero que vocês, né, deixem algum comentário aí para ajudar no engajamento e também na evangelização. Eu gosto de distinguir os conservadores ou tradicionais dos tradicionalistas. Os tradicionalistas são grupos meio que orbitam em torno da igreja, mas eu pessoalmente não os enxergo como igreja mais. Me refiro aqui, sem medo de citar, né? Daí é um primeiro ponto, né? Não enxergam os tradicionalistas como igreja, mas chama as seitas protestantes de igreja. Não estou falando do padre Douglas Pinheiro em si, mas na mentalidade dos padres, né? Que, em geral, né? Os tradicionalistas não são igreja, mas os protestantes são, né, igrejas irmãs, né, congregações cristãs, né, outras denominações, né, menos os tradicionalistas, eles não são, né. Mas vamos lá. Fraternidade São Pio X, que tem um status canônico muito complicado, muito nebuloso, que é difícil até de nós padres entendermos qual é a situação canônica deles. A Associação Montfort, enfim, esses grupos tradicionalistas que são sede-vacantistas de fato, não creem na legitimidade. Então vamos lá. Ele diz aqui, ele cita a Montfort, por exemplo, que já começa, né, como uma inverdade muito grande, porque a Montfort, ela não se trata de uma ordem religiosa, uma congregação religiosa, uma fraternidade de sacerdotes. A Montfort é uma associação pública de fiéis, prevista no direito canônico atual, né? O Código de Direito Canônico atual prevê que grupos de leigos possam fazer associações públicas de fiéis sem autorização episcopal, desde que não traga para si o nome católica, né? Por exemplo, eu posso fazer uma associação pública de fiéis como Centro Dom Bosco, mas eu não posso adicionar a palavra católica a isso, Centro Católico Dom Bosco. Eu não posso fazer isso sem reconhecimento do bispo diocesano. Mas a associação Montfort, como o Centro Dom Bosco, por exemplo, não necessita, né, dessa aprovação, porque eles não utilizam, né, a palavra católica. Diferente, por exemplo, né, de uma comunidade muito católica, né, como a comunidade católica Colo de Deus, né, que utiliza o nome, mas utiliza o nome porque tem reconhecimento, né, diocesano, de um bispo. Vamos continuar. Acham que a missa de Paulo VI não é válida, chegam a afirmar que a Eucaristia não é válida, que se não podem ir a uma missa tridentina, não vão à missa de Paulo VI, ficam em casa e rezam o terço no domingo. Outro ponto que ele coloca aqui, na questão da fraternidade, não aceitar a missa nova. Isso é uma inverdade. A missa necessariamente, para ser válida, ela necessita de um ministro ordenado válido. Então, em nenhum momento a fraternidade diz que a missa nova não é válida. Ela diz que é ilícita. Ilícita por quê? Porque ela não é celebrada, né, conforme, né, um rito que busque aquilo que o Concílio de Trento buscou quando elaborou o missal de São Pio V. Entenda,
isso é uma coisa totalmente aberta a um debate, né? Ao debate, mas podemos dizer aí, né? E eu particularmente discordo da fraternidade nesse aspecto. Nós podemos debater, discutir, mas nós temos que levantar a verdade, né? Por quê? Quais foram as preocupações do Concílio de Trento a respeito da missa? Expressar a fé católica, oferecer um culto digno a Deus e unificar o rito da Igreja Latina, Igreja Romana. O Missal de São Paulo VI, né, ele tem outras preocupações, que é uma preocupação ecumênica, né? Monsenhor Bugnini, que era maçom, né, que elaborou esse missal não seguindo a tradição, né, porque a missa, houveram modificações, atualizações no missal, beleza, mas se fosse aplicar o Concílio Vaticano II à missa católica, deveria se pegar o missal de São Pio V e traduzi-lo. Todo padre celebraria versus Deum, né? Todo padre, né, faria o mesmo ritual, que não há problema nenhum, né? Inclusive o Bento XVI enaltece, né? Mas não. O que Monsenhor Bugnini fez foi pegar o rito luterano, né, e transformá-lo, né, enfim, com alguns traços do rito latino para inserir na missa, né? O Versus Populum, ele é condenado por Pio XII, pouco antes do Concílio Vaticano II, porque já havia os padres modernistas trazendo essa novidade, ou retrazendo essa novidade. Então, assim, em nenhum momento a fraternidade, o tradicionalista, vai dizer que a missa nova é inválida. Por exemplo, o padre Chad Hipger, ele vai dizer, né, que quando questionado, padre, a missa nova é válida? Ele falou, sim, né? E pior que sim, né? Porque se as missas novas não fossem válidas, nós não precisaríamos nos preocupar com tantos absurdos que acontecem na missa nova, né? Missa de cor e libertação, missa afro, missa isso, missa aquilo. Então, infelizmente, é válida. Então, assim, outro ponto, a fraternidade não é sede vacantista. Monsenhor Lefebvre, ele condenava a missa unacum, que é a missa quando não se reza pelo Papa, não se cita o nome do Papa. A missa que é feita quando o Papa falece e fica aquele tempo de igreja vacante, sem a eleição do novo pontífice. Alguns padres, dentro da fraternidade, começaram a fazer esse tipo de missa. Dom Marcelo Lefebvre condenou isso. Inclusive, Dom Marcelo Lefebvre, ele condenou, excomungou da fraternidade muitos padres que estavam, né, optando pela tese sede-vacantista, né, e chamando o sede-vacantismo de algo cismático. Esse é o problema de muito evangelizador hoje, né, de que pega todos esses grupos IBP, que os leigos da Montfort assistem e apoiam o IBP, que foi criado, né, como um instituto pontifício pelo Papa Bento XVI. Então, onde que são cismáticos, onde são tradicionalistas? Então, colocam a Fraternidade de São Pedro, que celebra a Missa Tridentina, Instituto Cristo Rei Sumo Sacerdote, que é assistido pelo Cardeal Burke, colocam todos esses grupos, vai na Missa Tridentina, usa o véu na missa, como se todo mundo estivesse no mesmo barco, né? Coloca todo mundo ali, né? Então é muito injusto, né, esse tipo, né, de fala, e é também muito injusto, né, esses podcasts que, né, como por exemplo o Santo Flow, que leva até padre TL, né, para participar do podcast, onde se traz acusações, né, aos tradicionalistas, né, com muitas aspas, e não dão oportunidade de fala para essas pessoas, né? Então, todo mundo, é o que o padre Paulo Ricardo, quando ele vai comentar sobre a fraternidade, ele fala, né, tipo, hoje se critica o Concílio Vaticano II para ser mais revolucionário, pode. Agora, se critica para pôr um freio dizendo vocês estão indo longe demais, aí não pode, aí é cismático, aí é tradicionalista, aí não está fora da órbita, né? Eu acho muito injusto, muito incoerente isso da parte, né,
eu achei muito injusto a fala do padre Douglas, né? Então, assim, a fraternidade ela não é sedevacantista, ela repudia o sedivacantismo, só que ela está em uma situação canônica obscura, aí, como o padre falou para esses padres, porque justamente ele não reconhece que, por exemplo, a igreja supostamente condenou a teologia da libertação, mas teólogos da libertação são bispos, são padres encardinados na diocese. Agora, a única grupo pensamento que não pode ter um local de fala, e são separados supostamente, são as pessoas que realmente optam pelo rito que todo mundo celebrou antes e vê como obscuro esses pensamentos novos e modernos. Porque a igreja, e não basta ir muito longe, condenava a liberdade religiosa. A igreja condenava o Estado laico. A igreja condenava o ecumenismo. Nós podemos debater onde é bom, os frutos bons, mas a gente tem que debater a partir da verdade, analisando tudo a partir da verdade, né? Então, é incoerente e triste esse comentário. Vamos continuar no vídeo. Então, me desculpe, mas isso não é católico. Isso é protestantismo. Nós associamos protestantismo com falta de elementos católicos. Não por isso eu mencionei luteranos e anglicanos. A liturgia anglicana, por exemplo, é versus Deo. Na igreja anglicana na Inglaterra se celebra versus Deo. Então, versus Deo não quer dizer católico ou não católico. A princípio, não. Então aqui, ele chama igreja anglicana, né? Então, a igreja anglicana é a igreja, né? Mas os tradicionalistas não. E o que é protestantismo? Protestantismo são hereges e cismáticos. Por que hereges? Porque eles negam verdades de fé revelada pela autoridade da igreja. A minha pergunta é, onde os tradicionalistas, e não estou falando dos sedivacantistas, que são um outro grupo, né? Eles são um outro grupo, uma outra realidade, eles sim são protestantes, eles sim são cismáticos, mas onde a fraternidade São Pio X, a Montfort, né, o grupo Montfort, onde eles negam dogmas de fé para serem protestantes, para serem hereges? Quais são as verdades de fé que eles negam? Quais? Então, é aquele mesmo texto chulo do catequista, né? Que fala, eles são hereges, mas não diz a heresia que eles são acusados. Qual é a heresia? Eles não negam o Papa, eles não negam a Igreja, eles não negam nenhum dos dogmas revelados pela Igreja. Onde eles são hereges? Onde? Me responda, né? Eles são cismáticos. Eles não são cismáticos. Porque qual é a definição de cisma? É quando você não se submete à autoridade, né? E, por exemplo, o rei Henrique VIII, ele de fato foi cismático, porque ele recusa a autoridade do Papa naquele momento, quando o Papa o excomunga por adultério, e ele se coloca como autoridade da igreja na Inglaterra. Isso é um ato cismático. Mas não é o caso da fraternidade. Porque a fraternidade, quando Dom Marcelo Lefebvre vai até Paulo VI, ele vai até o Papa. E a gente pode ver nos diálogos de Dom Marcelo Lefebvre com o Papa Paulo VI. Quando ele vai para a casa de verão conversar com João Paulo II, ele vai até o Papa, reconhecendo o Papa. E Dom Bernardo Felay, que foi depois o sucessor ali nesse diálogo da fraternidade com a Santa Sé, ele vai até Bento XVI, reconhecendo ele como Papa. Ele não se submeteu à autoridade, ele não foi insubordinado à autoridade do Papa. Ele simplesmente não quis seguir leis, né, pastorais de um concílio pastoral, que quis ser pastoral, mas que colocou coisas que a igreja foi contra antes, porque estavam indo contra a sua consciência. Apenas isso. Então ele não deixou de reconhecer a autoridade e de ir até essa autoridade a reconhecendo como autoridade. É absolutamente diferente.
dos tradicionais, dos sede-vacantistas, que chamam, por exemplo, o Papa Francisco de Bergoglio. É completamente diferente. Então é necessário colocar os pingos nos is. É necessário validar esse debate, mas nivelando, né, o que é verdade e o que não é. É muito importante que a gente consiga entender isso. E aí a gente coloca um outro ponto, né? A fraternidade, ela teve como sucessor ainda na época, como superior, ainda na época de Dom Lefebvre, padres, que coloca a fraternidade numa diferenciação muito grande dos ortodoxos. Os ortodoxos, quando rompem com a igreja em 1054, eles continuam a ordenar bispos em posição de governança. Ou seja, realmente eles excomungam o Papa, né? E eles têm ali os seus patriarcas que têm poder de governo sobre os patriarcados ortodoxos. Diferente da fraternidade, que mesmo indo, né, e no Dom Marcelo Lefebvre, no seu sermão na Sagração Diaconi, ele fala que ele não quer ser papa, né, que o objetivo disso não é ser papa. E ele coloca como poder de governo na fraternidade, não os bispos sagrados por eles, mas os superiores gerais, desde Dom Lefebvre, são padres. Inclusive, se você colocar no Google quem é o superior geral da fraternidade, é um padre e não um dos 4 bispos sagrados por Dom Marcelo Lefebvre. São padres. São padres por quê? Porque a fraternidade outorga para si uma associação de padres, como são, por exemplo, as ordens religiosas, que não tem um bispo, né? Tem um padre como superior, ou um abade, que é padre, não é bispo. E os bispos sagrados por Dom Marcelo Lefebvre só tinha como função a função de fazer as ordenações para que a fraternidade não morresse com a morte de Dom Marcelo, porque não teria bispos que fizessem as suas ordenações, as ordenações dos padres, para administrar os sacramentos. Então, esses bispos não tiveram poder de governo. É muito importante que a gente entenda isso, né? Eu recomendo a todos vocês entrar no YouTube do Centro Dom Bosco e assistir as 3 ou 4 aulas que o Centro Dom Bosco publicou sobre a vida de Dom Marcelo Lefebvre. É muito importante que a gente realmente entenda e conheça sobre a perspectiva, né, de fontes primárias, para que a gente não faça um julgamento injusto, né? A gente vê, e porque a justificativa para as sagrações de Diaconi é porque Dom Marcelo Lefebvre viu padres como existe hoje, né? Nós estamos vendo hoje no Brasil padres que são diocesanos, que não são da fraternidade, são padres diocesanos ou religiosos, que estão no clero encardinado das dioceses, que celebravam a missa tridentina, que foram fechadas essas missas, proibidas essas missas, fazendo que grupos sede-vacantistas ganhassem mais poder, né? Ganhassem mais poder. Esse foi o resultado do Traditionis Custodes. Os padres que pregavam, né, contra a comunhão, né, com os bispos, eles continuam celebrando, porque não reconhecem a autoridade dos bispos. Mas os padres que buscavam a comunhão porque eram do clero encardinado, foram proibidos, né? Foram proibidos de celebrar a missa e esse movimento cismático ganhou mais poder. E na época de Dom Lefebvre, muitos seminaristas, padres, tinham as suas fés pervertidas, os ensinamentos da tradição da igreja pervertido por maus bispos. E muitos padres e seminaristas começaram a ir até Dom Marcelo Lefebvre porque estavam sendo perseguidos. E o que aconteceu? Dom Marcelo precisou fazer algo para que a tradição sobrevivesse. Porque os ensinamentos e as reformas posteriores ao concílio eram obscuras. Imagina, por exemplo, um papa indo até promovendo um evento
onde se colocasse Buda em cima do altar, onde se colocasse todos os líderes religiosos em cadeiras na mesma altura, como se todas as religiões fossem iguais. Você consegue imaginar um Papa da Idade Média fazendo isso? Mas o Papa João Paulo II fez. E não estou aqui dizendo que o Papa João Paulo II é ou não é santo, não cabe a mim fazer isso. Mas eu acho que para qualquer católico da época que pegou uma igreja que veio anterior ao concílio com uma postura completamente diferente e vendo esses fatos obscuros, ficaria perplexa. E Dom Marcelo Lefebvre, como um dos poucos bispos que estavam mantendo a fé com coragem, que foi perseguido por bispos franceses que tinham suas dioceses que decaíram porque os bons padres e seminaristas foram buscar Dom Marcelo Lefebvre e esses ficaram com ciúmes e inveja, né? Agiu. Eu acho que é necessário olhar para o que aconteceu, não com o olhar que nós temos hoje, né? Mas, por exemplo, quando o Papa Francisco colocou Pachamama em cima do altar do Vaticano, acredito que muitos dos senhores ficaram escandalizados. Imagina João Paulo II fazendo a mesma coisa. Ele fez. E Dom Marcelo Lefebvre agiu. Se hoje nós aplaudimos Cardeal Burke, Cardeal Miller, Dom Atanásio Schneider, que fez uma postura de repúdio a esse ato do Papa Francisco, Dom Marcelo Lefebvre fez esse mesmo ato anteriormente com o Papa João Paulo II. A diferença é que Dom Lefebvre ele teve que fazer uma postura um pouco mais rígida porque havia uma perseguição à missa tridentina naquela época. A perseguição à missa tridentina agora se deu depois dos fatos ocorridos na Traditionis Custodes para o evento do Sínodo da Amazônia. Enfim. Então esse vídeo, essa entrevista dada no Barco Podcast foi uma entrevista, infelizmente, com muitas mentiras, né? E estou aqui, né, Padre Douglas, se o senhor chegar a ver esse vídeo, quem compartilha desse pensamento, né, estou aqui aberto a gente conversar sobre isso, mas conversemos a partir da verdade. E essas questões levantadas pelo Padre Douglas Pinheiro são mentirosas.